Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Edilene Lopes e também a economista Rita Mundim. Olha, começamos falando de política. O presidente Lula faz a primeira reunião ministerial do ano. Um dos assuntos tratados será a queda na popularidade do governo. Com o olhar torto do eleitor, segundo pesquisas recentes, o presidente chamou o marqueteiro de campanha dele das eleições de 2022, Sidônio Palmeira, para uma reunião no Palácio da Alvorada na última quinta-feira. O encontro teve como pauta possíveis estratégias de comunicação para o governo. O Palácio do Planalto acendeu esse alerta para o tema. Eduardo Costa, primeiro o marqueteiro vai ao Palácio do Planalto, deve ter dado as diretrizes ali de comunicação e agora chama todos os ministros para bater aquele papo, falar, tem que fazer assim, assim, assim e assim. Bom dia para você. Bom dia a todos. Você sabe que todo time tem que ser treinado e treinado em conjunto, com transparência, com discussões, ainda que acaloradas, mas em prol do time. A reunião é necessária. Eu, sinceramente, às vezes acho que o Atlético não está sendo treinado. Né? Não está. Não dá. Mas, enfim, o assunto aqui é outro. É outra. É porque a dor está grande, né? Não está sendo. Com os valores individuais que tem, o sufoco que leva todo jogo não tem treino ali. Bom, o técnico não tem que explicar nada, então vira que segue. Vamos voltar para a nossa praia. Eu liguei fiz questão de mandar um zap para a Andressa, não sei pronunciar o sobrenome dela, aquela querida que é assessora do Zema Direta, Givenco. Não tenho certeza. É uma chiqueza. E ela sempre atenciosa, eu falei com ela aqui, confirma para mim. O Zema não tem uma reunião mensal com todo o secretariado? Ela falou, tem, quinzenal. Então é o seguinte, além de falar com os secretários sempre que necessário, foi notícia que chamou da segurança para uma conversa sobre questão de invasão de terra. Além de conversar com os secretários de 15 dias, Júnior, chama todo mundo, depois para conversar. Gente, eu fico imaginando, por exemplo, eu sou o Lula, você é o Haddad e o Travassos é a secretária, a ministra de Cultura, Margarete. Aí o Haddad chega para mim e fala assim, presidente, sabe aquela verba? Nós temos que segurar um tiquinho e tudo. A Margarete está com a faca no meu pescoço. Na reunião correlativa, o Lula, em determinado momento, fala assim, gente, quero dizer para os senhores ministros que quando o Júnior Haddad disser que não vai liberar, não é porque não quer, não. São circunstâncias de governo, é eu que estou falando para não liberar. Você vai ajustando essas coisas. Então, voltando para onde eu comecei, acho a coisa mais natural do mundo, necessária, e não devia ser só em tempo de crise. Eu não sei falar o sobrenome da Andressa também não, mas tem um Costa aqui, então fala Costa que tá tudo certo, né? Andressa, o outro é muito difícil. Andressa Costa, que trabalha com o Zema, que é uma pessoa sempre muito atenciosa, muito querida. Ô Edilene Lopes, deixa eu ir com você aí também. Lula tentando afinar essa questão de comunicação aí do governo, por causa por causa da queda nas pesquisas. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos debatedores. Na minha avaliação, essa reunião do presidente Lula, a reunião ministerial, já aconteceria independente da queda de popularidade. É algo que ele faz regularmente, fez no final do ano passado. São reuniões muito duras, porque ele não poupa os ministros, ele realmente chama a atenção de um a um. O que o Lula quer nesse governo? E ele tem dito isso com frequência, disse isso inclusive no último café com jornalistas que eu fui no Palácio do Planalto. Ele quer entregas. Governo é entrega. Então, ele quer que cada um desses ministros entregue o que a pasta pode oferecer. Então, com certeza, hoje vai ter puxão de orelha para esses ministros. A queda na popularidade, 2 elementos que são hoje cogitados para essa queda na popularidade, seria aquela declaração que Lula deu em relação ao avanço das tropas israelenses na faixa de Gaza, tendo comparado a ações genocidas de Hitler, o nazista, e também em relação ao preço, por exemplo, de alguns alimentos como o arroz. Na minha avaliação, está ligada à economia e às entregas do governo, porque a questão do Hamas e do exército israelense, das ligações ou a relação que ele fez com Hitler, são questões de polarização que atingem ficaram argumentando principalmente contra o ex-presidente Lula, aqueles que estão mais à direita e na base do ex-presidente Jair Bolsonaro. E os que estavam argumentando contrário, aqueles que estão mais na base de Lula. Ou seja, ninguém mudou de lado e nem de opinião por causa dessa questão em relação ao apoio a Lula. Então, com certeza, é uma questão ligada à economia, entregas, e é isso que o governo deve atacar nesse momento, porque vamos lembrar que a relação com o Congresso também vai ficando cada vez mais difícil com o passar dos anos e com a chegada das eleições de 2026. E Lula tem na Câmara
Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é um político mais identificado com a direita e um ex-aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Júnior, a Edilene sabe mais de Brasília, de Lula e de política do que eu. Mas tem duas coisas aí, Edilene, que eu quero pontuar. A primeira é quando você fala que o Lula faz reuniões regulares e que fez uma no final do ano passado. Mas para mim isso é regular. Mas a outra coisa, Edilene, quando você fala que a questão palestina não prejudicou, a parcela de evangélicos que ainda gostava dele, não deixou de gostar, não, que são maciçamente israelitas. Eu acho que quem não gosta continuou não gostando e quem gosta permaneceu gostando. Em relação a esse tema, com certeza, Eduardo. Alô. Rita Mundim, e aí, a sua avaliação? Lula querendo afinar aí a comunicação do governo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. O Lula devia fazer uma reunião com o espelho. Então ele tinha que conversar com ele mesmo, mas ele sempre se vitimiza e joga a culpa para o outro. Então, no caso, ele quer, inclusive, mostrar, a reunião deve ser dura mesmo, porque ele não tem culpa de nada. A culpa é dos ministros. A primeira culpa é do tanto de ministros. É muito difícil você governar o país com esse tanto de ministério. E o que a Edilene estava falando é a mais pura verdade. São questão de entregas. E essas entregas vão ficar cada vez mais difíceis, porque o ano passado, o governo Lula surfou naquilo que foi plantado no governo Bolsonaro. O crescimento do PIB, ele se deu pelo extraordinário desempenho do setor do agro e ainda pela recuperação do setor de serviços. Ele também deveria beijar o pé daquele que ele voltou a atacar, que é o melhor presidente do Banco Central, de bancos centrais do mundo, e que comanda o que foi eleito o melhor banco central do planeta. E ele voltou a atacar e ele tem governado com paz exatamente pela excepcional política monetária conduzida pelo Banco Central, que trouxe a inflação para a meta. E temos um problema. A gasolina já está defasada em relação ao preço internacional em 16%, o diesel em 10% e o preço do barril de petróleo não deve ceder nesses próximos dias, nesse próximo mês. E a Petrobras, que já está desgastada, vai também assumir esse prejuízo se não houver uma correção no preço dos combustíveis, que vai colocar ainda mais pressão em cima da popularidade de Lula. E aí, William Travassos, para a gente arrematar esse assunto. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Todo governo tem um tempo de maturação. Como a Rita falou, parte do resultado que nós tivemos no ano de 2023 está atribuído a Bolsonaro. Isso é fato. Agora, esse governo Lula, o resultado dele vem em 2024. É claro que convocar uma reunião para dizer para a população, olha, gente, eu estou ciente, não consegui cumprir tudo aquilo que eu prometi. Sim, não vai conseguir. Não consegue porque você está virando o país de cabeça para baixo. Você vai mudar a chave e falar assim, agora a batuta é outra. Eu vou pintar a casa de vermelho. Ela não vai ser mais amarela e verde. Eu quero mudar toda a estrutura. E isso leva um tempo de maturação. O resultado do governo Lula vem agora em 2024. O que me preocupa é justamente essa coisa de chamar marqueteiro. Bolsonaro, gente, tinha um problema sério na comunicação dele e foi assim o governo inteiro. Ele fazia as coisas, mas não conseguia passar para a população o que estava fazendo. Lula é a mesma coisa. Agora, se eu estou convicto como um administrador e sei o que eu estou fazendo, eu estou pouco me lixando para a popularidade, porque eu vou dar o resultado daquilo que eu estou planejando junto com a minha equipe. Então eu vejo essa aí como uma jogada de marketing, tentar aproximar o Lula, né, do povão, do evangélico, daquele que vota nele. Olha, eu estou cobrando, é o presidente atuante. Então eu acho que são narrativas e a gente só vai conseguir realmente perceber o resultado do governo Lula ao longo de 2024. E aí, hoje, você já pode sentir um certo reflexo disso. O Rodrigo Freitas me ajudou aqui, João, para eu não terminar o Conversa da Ação de hoje como incompetente que não sabe falar o sobrenome aqui. Eu acho que é polonês. O sobrenome da Andressa é Giszewski.